Nesse domingo eu quero trazer aí os resultados do primeiro trimestre de 2020 das ações da Oi, porque ela entregou essa semana. Muita gente ficou meio assim, caramba, ela entregou um prejuízo, sendo que em comparação com o trimestre do ano passado, né, o mesmo período do ano passado, ela tinha um lucro. O que tá acontecendo? Tem fato relevante que pode acabar favorecendo a companhia. Então eu quero trazer todas essas atualizações para a questão de Oi aqui no canal. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não era inscrito ou inscrita aqui, e deixe o seu like para eu entender que esse conteúdo tá sendo relevante para você. Então vamos lá, gente, eu quero começar falando sobre os números, porque como eu falei para vocês, a Oi ela entregou um prejuízo de 6,2 bilhões de reais. E é claro que tudo isso tem uma razão de ser. Ela passa assim por um período desde 2016 de recuperação judicial, então ela tem feito toda uma estruturação, venda de ativos para investir em fibra ótica e tentar ganhar espaço nesse business. E é claro que também existem algumas questões quando a gente olha contábeis que podem influenciar nesse resultado. Mas ainda falando do lucro, que na verdade é um prejuízo de 6,2 bilhões, quando a gente faz a comparação com o primeiro trimestre de 2019, então é óbvio que foi uma super queda, porque no mesmo período do ano passado ela tinha um lucro de 568 milhões de reais. Parte de tudo isso, gente, teve um efeito, principalmente quando a gente olha da dívida, né? Porque parte da dívida dela é dolarizada. E quando a gente entende que toda essa depreciação do real e valorização do dólar pode sim influenciar na dívida dessas empresas que tem parte em dólar, então o efeito que teve nessa parte do endividamento de Oi foi de quase 2,6 milhões de reais. Então isso, gente, é um efeito contábil que a gente diz, mas que não necessariamente é um efeito caixa, tá? Mas só pra gente então dar sequência nos números, eu tava falando sobre a questão da dívida. Ela aumentou o seu endividamento em quase 8 bilhões de reais. E agora a dívida total dela passa de 18 bilhões de reais. Tudo isso, gente, porque, claro, ela está passando por um período de recuperação judicial, mas também porque ela está fazendo altos investimentos, principalmente quando a gente fala nesse business de fibra ótica, que é onde ela tem procurado crescer e, claro, ela inclusive tem conseguido. Então, quando a gente olha aquele indicador da dívida líquida pelo EBITDA, é claro que ele não vai ser a coisa mais bonita, porque ele tá acima de 11,7 vezes, mas assim como quase todos os outros múltiplos que você vai olhar para Oi, eles também não vão ser bonitos, porque quando uma empresa entrega prejuízo, você vai encontrar um ROI negativo, você vai ter margem negativa. Então, quem investe nas ações é principalmente olhando mais para o lado qualitativo, entendendo o que a empresa está fazendo hoje, o que ela estava fazendo ano passado e o que ela pretende fazer amanhã para que ela consiga sair de toda essa situação complicada que ela vem passando desde 2016. Então é claro que cada vez mais com o passar dos anos, teve troca de CEO e tudo mais, esses projetos eles ficam mais claros e eu acredito que é por conta disso que muitas pessoas talvez olhem um pouco para a Oi. Eu já falei para vocês que eu não invisto nela, mas é claro que eu tenho outras ações dentro da minha carteira que também envolvem um certo risco. Então ela simplesmente não teve espaço dentro da minha carteira, mas gente, isso não quer dizer que a gente torça contra a empresa porque a gente não investe. O que a gente quer é que todas as empresas da Bolsa de Valores se deem bem, que todas elas consigam passar por alguns possíveis períodos ruins, porque ninguém quer ver a empresa quebrar, né? De qualquer maneira, voltando aos resultados de hoje, gente, eu tava falando pra vocês sobre essa questão da fibra, né? Então ela anunciou também que ela atingiu o marco de 1 milhão de clientes na fibra e que ela espera que até o final do ano ela ultrapasse os 2 milhões de clientes. Então ela tem crescido cada vez mais. Aqui vai um ponto bem importante, tá, gente? Porque ela tem que reforçar caixa cada vez mais para continuar fazendo esses investimentos. Então ela conseguiu fazer o caixa dela crescer 174%, ficando aí com mais de 6,3 bilhões de reais em caixa. É claro que parte disso veio por conta daquela venda na Unitel, né, da participação da Unitel que ela fez no início do ano. E ainda assim, ela precisa continuar pensando nessa geração de caixa para continuar fazendo seus investimentos. Então, ela inclusive está propondo nesse momento a repartição de alguns business dentro da empresa para que eles consigam talvez trabalhar com
margens diferentes e conseguir melhorar o operacional mesmo de tudo isso e, inclusive, se for o caso, vender uma parte desses ativos. Então, só para vocês entenderem, a Oi, ela estima levantar mais de 22,8 bilhões de reais quando ela fala da venda de alguns ativos, da parte de rede móvel, de antenas, de data center, né? E ela não pôde precisar quando ou se isso realmente vai acontecer, mas a gente sabe que já existe aí uma negociação por parte da TIM e por parte da Vivo. E um outro ponto, então, que ela reforçou bastante é que ela tá justamente tentando particionar a empresa. E aí, sobre a questão de particionar os negócios da empresa, um exemplo seria separar o negócio de fibra ótica, que é onde ela realmente está focada nesse momento. Então, ela queria criar, ou aliás, ela quer criar uma unidade simplesmente para tratar de toda essa estrutura de fibra ótica e ela poderia colocar então até 51% do capital dessa parte à venda e assim tentar levantar mais recursos. Agora, um outro fato relevante que saiu essa semana e que pode beneficiar ela, eu sei que muita gente acabou ficando de olho, foi porque saiu um decreto regulamentando a lei das teles, que lhe permite a migração do regime de concessão para o de autorização. As operadoras, por exemplo, se você pegar uma TIM, uma Vivo, uma Claro, se elas decidirem que elas querem migrar para esse regime de autorização, elas poderiam simplesmente contratar os serviços da Oi. Então, a Oi, ela não somente iria prestar serviço para ela, como ela também poderia prestar, por exemplo, o serviço de fibra ótica para as concorrentes. Então ela conseguiria ganhar talvez mais dinheiro, porque muitas vezes algumas empresas podem entender que, olha, talvez não vale a pena a gente despender tanta grana para esse investimento se talvez a gente tenha alguém que já está fazendo isso, que talvez tenha a qualidade que consiga atender a nossa demanda. Então isso foi um ponto positivo para a Oi, que saiu agora neste final de semana. Ainda assim, a gente sabe que a empresa segue em recuperação judicial, então muitas pessoas preferem não investir porque acham que tem um risco elevado, mas muitas pessoas estão olhando outros pontos da empresa, tentando enxergar o que ela está fazendo aí para o futuro, para o longo prazo, e aí decidem sim investir nela. De qualquer maneira, gente, eu acho que esses eram os principais fatos relevantes de Oi, mas se vocês quiserem complementar com outros pontos importantes, podem ir escrevendo aqui nos comentários, porque eu sei que Oi, ela é uma ação que muitos acabam pedindo. Só que o que acontece? Como eu não invisto nela, eu não acompanho tão de perto. Então eu pego mais esses fatos relevantes, pego os resultados que sim, eu ouvi a teleconferência e tudo mais e tento trazer para vocês. Mas claro que quem acompanha mais de perto consegue ter outros pontos e claro que também quem não investe tem os seus argumentos e vocês podem usar então os comentários para debater sobre tudo isso, beleza? Eu me despeço por aqui. Se você chegou até o final do vídeo e não deixou seu like, faça isso agora e eu vejo vocês então no vídeo de terça-feira.